Olá, meus amigos, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Continuamos a meditar a Palavra de Deus e a primeira leitura é continuação aí da Carta de São Paulo aos Romanos. E ontem São Paulo nos falava de dois homens. O primeiro, Adão, velho, desobediente, que deixou um rastro de perdição, né, para o mundo. E o segundo e novo Adão, obediente a Deus, que deixou um rastro de salvação. É Jesus. Muito bem. Hoje, São Paulo diz que é possível, mesmo nós que somos crentes, mesmo nós que somos batizados, é possível que a todo instante a gente escolha a fila na qual a gente quer entrar, né? É possível que a gente entre na fila do velho Adão e o pecado reine no nosso corpo. E é possível que a gente entre na fila do novo Adão, peça a ele o perdão dos pecados, a graça para lutar contra o pecado e viver uma vida mais santa, não é? Eis aí a proposta do novo Adão para a gente. E é por isso que São Paulo diz claramente que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Eis aí um assunto espinhoso porque a gente sempre tem os pecados de estimação, que a gente quer aí mais ou menos defender como reserva técnica para o nosso deleite, não é, pessoal? Pois é, isso não agrada a Deus. E eu preciso então reconhecer que existem atos que às vezes são bem arraigados ao meu modo de proceder porque eu os amo, que não agradam a Deus, que fazem uma grande ofensa ao coração de Deus. E aí eu preciso ouvir o convite, a exortação firme de São Paulo, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. E preciso pedir a Deus, Senhor, perdão pelos meus pecados. Quem sabe eu preciso me confessar, se eu tiver consciência de pecado grave, e preciso pedir a graça de recomeçar. E recomeçar o meu caminho, lutando com a força da graça de Deus, para rejeitar aí o que não é compatível com o nome do novo Adão, que é Cristo, não é compatível com o nome cristão, tá certo? Nunca se esqueça, nós não estamos prontos, nós precisamos nos converter sempre. E é mais ou menos nesse rumo aí que continua o evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje, como continuação do de ontem, fala sobre o retorno de Jesus. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então, gente, o que significa isso? Significa que, das duas, uma. Ou Jesus volta ao improviso, glorioso, e será o final da história e será assistido por nós, ou, se o tempo da paciência dele ainda superar o tempo da nossa vida, nós iremos nos encontrar com ele cara a cara depois que essa vida terminar. E o Pai vai fazer a gente sentar na cadeirinha diante de Jesus e vai comparar a nossa vida com a dele, não é? Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem jeito, a gente vai se ver face a face com Deus, de qualquer modo. Ele vindo ou a gente indo. E é por isso que eu não sei quando isso vai acontecer, por isso eu preciso estar pronto. E o que significa, padre, estar pronto? Significa não deixar que o pecado reine em meu corpo mortal, como está escrito na primeira leitura, e está escrito também no Evangelho, quando Pedro faz a pergunta a Jesus ali, como é que tem que ser esse negócio aí, Jesus, de esperar? Né? E Jesus adverte, olha, se o empregado que está esperando o patrão começar a pensar, meu patrão está demorando, e aí ele começar a espancar os criados e as criadas, comer, beber, embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará em um dia inesperado, numa hora imprevista.
E a palavra é forte, mas é o evangelho que está dizendo. E partirá o empregado no meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Ou seja, não só a luta que a gente tem que empreender para não deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal, mas também a luta que a gente tem que empreender para tratar bem as pessoas ao nosso redor, gente. Que triste quando uma pessoa termina a sua vida e já no funeral a gente percebe que ela não deixou um rastro bom, né? Porque a gente às vezes nota isso, eu como sacerdote às vezes noto quanto é possível a gente terminar a nossa vida de um jeito desastrado. Não, fazer o bem enquanto a gente tem tempo. Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.